Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 4 de janeiro do ano de 2018 e o nosso tema hoje é Orixá Regente. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Muito bem, todo fim de ano, começo de ano, a gente vê a mesma discussão na internet. Qual será o orixá regente do próximo ano? Quando isso começa, é uma coisa meio caótica. Hoje, isso já virou tão moda que tem muitas pessoas que antecipam isso, já gravando vídeos lá para setembro, outubro, dizendo qual será o orixá do próximo ano. Bom, se vocês já perceberam esse fenômeno com cuidado, vocês vão ver que não há unanimidade nas escolhas dos orixás. Então, alguns vão dizer será Oxóssi, outros vão dizer será Xangô, outros será Oxalá e por aí vai. Todo ano é a mesma história. Bom, mas o que eu pouco vejo as pessoas se questionarem é como se faz para saber qual será o orixá. Bom, eu já li, portanto eu não tenho certeza do que eu vou dizer, porque eu apenas li, que existem vários barracões de candomblé que fazem jogo de búzios para saber qual será o orixá regente do ano. E também não é de se estranhar que entre as casas de candomblé haja divergência sobre qual será o orixá. Em relação à Umbanda, o que poucas pessoas sabem é que o método utilizado para saber qual é o orixá é a astrologia. E isso frequentemente quem faz não são as pessoas de dentro da Umbanda, são as pessoas de fora. E por associarem astrologia com os orixás, muita gente da Umbanda traz essa influência, traz essa cultura. E é daí que nasce essa história de orixá regente. Bom, eu vou tentar explicar de uma forma simples, até porque eu não tenho conhecimentos muito profundos, apesar de estudar um pouco sobre o tema, tentando ali deixar claro como é que essas coisas funcionam. Bom, a astrologia basicamente se divide em duas. Existe aquela astrologia iniciática, a astrologia hermética, também chamada de verdadeira astrologia, cujo objetivo não é fazer previsão para ninguém, e sim tratar da personalidade do sujeito. Se você nunca ouviu falar disso, vai no Google, escreve astrologia hermética, que eu acredito que você vai se surpreender muito com essa astrologia antiga. A astrologia mais moderna, a astrologia comercial, ela é uma espécie de distorção dessa astrologia primitiva. A astrologia primitiva tem como objetivo entender a personalidade do sujeito, não adivinhar o futuro desse sujeito. A astrologia comercial já vai por essa via, então eles fazem previsões, adivinhações, que em minha singela opinião, 99% das vezes não tem nada sério, não tem fundamento nenhum, são especulações vazias e por aí vai. Bom, nessa astrologia comercial se fala muito da influência dos planetas sobre o comportamento das pessoas. Na astrologia hermética, os planetas são apenas símbolos para descrever características de personalidade. Então são conceitos muito diferentes. Na astrologia comercial não, a Lua tem uma influência, Mercúrio tem uma influência, Júpiter tem uma influência no comportamento das pessoas. Quando se fala em planeta regente, se fala no planeta, dentre todos os planetas do sistema solar, que durante aquele ano fará mais ângulos de 90 graus em relação à Terra, o que é chamado de aspecto. Então, quando um planeta faz um ângulo de 90 graus em relação à Terra,
mais vezes do que os demais, isso é chamado de regência. Então o planeta regente é o planeta que faz mais ângulos de 90 graus em relação à Terra. Agora, isso tem alguma relevância no comportamento das pessoas? Eu acredito que não. Mas quem segue essa astrologia comercial acredita que sim. Então, por exemplo, se Mercúrio fará mais ângulos de 90 graus em relação à Terra e, portanto, será o planeta regente, então eles acreditam que a influência de Mercúrio será maior do que as dos demais planetas sobre o comportamento das pessoas. Então, as características atribuídas a Mercúrio, tanto positivas quanto negativas, irão se refletir em maior intensidade sobre a Terra. Tá, e onde entram os orixás? Entra o seguinte: muitos desses astrólogos fizeram correspondências entre os planetas e os orixás. Então, por exemplo, Saturno, nessa astrologia comercial, é sempre visto como algo negativo, de maus presságios, ou uma coisa mais sinistra, mais sombria. Então, a que orixá ele foi associado? Exu. Então, se Saturno fizer mais ângulos de 90 graus em relação à Terra durante o próximo ano, isso será dito que Exu será o orixá regente. Por quê? Porque o planeta Saturno será o planeta regente. Da mesma forma, Júpiter foi associado, por exemplo, com Xangô. Então, se Júpiter fizer mais ângulos de 90 graus em relação à Terra, se dirá que será a regência de Xangô. E, portanto, nós deveríamos esperar na Terra que a justiça seja feita, né, que toda essa coisa atribuída, né, à justiça. Só que do ponto de vista espiritual, pelo que eu tenho constatado com as entidades, isso não tem sentido algum. Essas tabulações, esses sistemas que foram criados pela astrologia comercial e essa associação que se fizeram, né, entre planetas e orixás é uma coisa que não tem nada a ver. Então eu nunca conversei com uma entidade que tenha me falado assim: não, realmente isso tem a ver sim, e ano que vem será ano de tal orixá, nós podemos esperar isso ou podemos esperar aquilo. Não. O que rege todos os anos é a mesma coisa desde que o universo existe. São as leis divinas, as leis naturais. Isso não muda. Então não tem essa história de que tal ano será orixá, tal ano será outro orixá. Isso é uma invenção criada por essa astrologia comercial. Isso foi amplamente aceito pela maioria dos umbandistas, cuja uma grande parte tem uma quedinha para a astrologia, mas não a astrologia hermética, a astrologia antiga, aquela astrologia verdadeira, mas para essa astrologia comercial, essa astrologia de horóscopo, essa astrologia de fazer previsão, se fulano vai casar, se não vai, que é toda uma gama de conhecimentos que não tem respaldo nem científico e nem espiritual. Então isso que eu estou dizendo pode parecer estranho, mas é uma das constatações que eu tenho chegado nessa minha caminhada. Quem quer estudar espiritualidade não pode ficar na superfície, tem que se aprofundar, tem que procurar o miolo. Então existe sim um fundamento na astrologia, mas não essa que a gente vê no jornal, não essa que as pessoas vão nos programas de televisão para falar da vida dos artistas. Isso tudo é bobagem, nada disso funciona. Esses horóscopos que são escritos nos jornais, eles não são escritos por astrólogos. Todo mundo sabe disso. Geralmente o pessoal do jornal bota estagiário para escrever. E ele cata um monte de texto genérico, totalmente aleatório, e coloca ali. Isso não tem nada a ver com essa astrologia que eu citei, a astrologia hermética. E por isso eu sugiro que você pesquise. E digo a vocês que, embora não saiba explicar como essa astrologia funciona, eu já fiz o meu mapa astral e fiquei muito surpreso com o conteúdo ali. Acho uma experiência bacana, mas enfim, isso é uma outra história, um outro dia eu entro nisso. Então, para fechar o assunto, essa história de orixá regente está baseada nessa astrologia comercial que acredita na influência dos planetas no comportamento das pessoas, que não é o que é estudado nessa astrologia iniciática que eu citei, e que, no meu ponto de vista,
com as entidades que eu já conversei, isso não tem nada a ver. Esse negócio de orixá regente simplesmente não tem pé e nem cabeça. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.